Olá, meus irmãos. Estamos aqui com o nosso. Esse é o volume 2. Estamos no módulo um desse volume 2 aqui, desse estudo básico, Fundamentos Básicos. E agora começaremos o roteiro de número 29, ou seja, o assunto de número 29, que é exatamente Fundamentos e Finalidades da Reencarnação, primeira parte. Na sequência, essa de aulas publicadas, essa é a aula de número 140. Então, já publicamos no nosso canal 140 aulas, né, do estudo completo do espírito, da doutrina espírita. E esse estudo, como nós já vimos aqui, ele é composto de vários cursos. Tivemos o Estudo Básico do Espiritismo, volume um, são 69 aulas que já estão publicadas no nosso canal, tá? Então, quem quiser começar o estudo a partir desse momento, tem que ir lá para o volume um desde a primeira aula, tá? E estamos aqui finalizando o volume 2. Então, juntando as aulas do volume um com essas do volume 2, temos no total de 140 aulas publicadas, tá? Hoje o nosso assunto, né, é sobre a reencarnação. Então, vamos aqui fazer uma introdução sobre esse assunto de tão grande importância. A reencarnação é um dos pontos basilares da doutrina espírita, né? Nós estamos aqui estudando os fundamentos básicos do espiritismo e um dos fundamentos da doutrina espírita é exatamente a reencarnação. Então, o que se entende por reencarnação, né, essas questões aqui que nós vamos responder, se não existisse a reencarnação, teríamos que inventá-la, e quais são os objetivos da reencarnação? Então, são esses os temas que nós abordaremos aqui nessa aula, tá? Bom, a palavra reencarnação vem o reencarnar, não é? Ou seja, entrar novamente na carne, no corpo físico. Então, esse é o significado da palavra reencarnação. É a volta do espírito em um novo corpo diferente do atual. Então, segundo a doutrina da reencarnação, e, e vale a pena a gente deixar aqui isso bem claro, a doutrina espírita não criou, não inventou. Eu já vi algumas pessoas desinformadas dizerem que reencarnação é invenção do espiritismo. É uma prova que essa pessoa não tem conhecimento do que é o espiritismo, não é? Nunca leu nem se aprofundou em absolutamente nada do espiritismo. Então, a doutrina, porque isso também é uma doutrina da reencarnação, ela existe muito antes de Jesus Cristo, muito antes de Jesus ter vindo aqui ao nosso planeta, fisicamente falando, não é? Ou seja, quando ele encarnou aqui no planeta. Então já existia, né, o conceito, o conhecimento da reencarnação. Jesus falou muito da reencarnação. A Bíblia está cheia de fatos, né, que tratam da reencarnação, só não vê quem não quer, tá certo? Então, o Espiritismo, ele não inventou a reencarnação, ele se baseia num conhecimento, digamos assim, numa doutrina que já existia. Aliás, eu já falei isso em outras aulas, os pontos basilares do Espiritismo, como a reencarnação, a pluralidade dos mundos, a lei de causa e efeito, a evolução constante, a crença em Deus, etc., que são os princípios básicos do Espiritismo, nenhum deles foi inventado pelo Espiritismo. Tá? O Espiritismo não inventou nenhum deles. A comunicabilidade entre espíritos encarnados e desencarnados, que também algumas pessoas desinformadas acham que foi o Espiritismo que inventou, o Espiritismo não inventou nenhuma desses pontos basilares. Ele se alicerça neles, tá? Mas não foi ele que inventou. Então, a reencarnação é a volta do espírito em um novo corpo, diferente do atual. Então, é, nós somos espíritos em constante evolução, tá? Em infinita evolução, porque a evolução é infinita, não tem um fim. Não vai chegar num ponto em que a gente estaciona e diz, ó, já aprendemos tudo, estamos aposentados de evolução. Não existe isso, tá? Até o próprio Jesus, que é o espírito mais evoluído que nós conhecemos aqui no nosso planeta, ele continua evoluindo, porque a evolução é constante, é infinita. Tá? E é uma doutrina da pluralidade das existências. Então, esses são os significados da palavra reencarnação, né? Vimos o que significa a palavra, né? O conceito da palavra, vimos, no caso, a etimologia da palavra, vimos a definição e também essa outra definição que
nos diz que que a reencarnação é a doutrina da pluralidade das existências. Então, a reencarnação, ela pode ter, vamos repetir, não é? Ela tem o significado da palavra entrar novamente no corpo, por isso que é reencarnar, entrar novamente na carne. Ela tem o significado de a volta do espírito em um novo corpo, diferente do atual. E a palavra reencarnação também serve como designação da doutrina da pluralidade das existências, tá? Para deixar isso bem claro. É possível separar a encarnação da reencarnação? São palavras diferentes, tá? Então, para vocês que estão começando agora no Espiritismo, eu vou explicar a diferença. Quando você encarna, significa que você está vindo, encarnando pela primeira vez nesse planeta. Jesus, por exemplo, eu citei Jesus ainda há pouco, Jesus nunca reencarnou, nunca teve nenhuma encarnação na Terra, tá? Jesus iniciou, quando foi criado por Deus, ele iniciou seu processo evolutivo encarnando em outros mundos que a Terra nem sonhava em existir, há milhares e milhares, talvez até bilhares de anos atrás, tá? Não existia nem a nossa galáxia ainda, nem o nosso sistema solar. Por aí vocês tiram como Jesus é um espírito antigo. Então, ele não teve nenhuma encarnação aqui na Terra. Mas quando ele veio na missão, não é que ele próprio decidiu executar, realizar essa missão, a primeira vez que ele formou um corpo físico aqui, há mais ou menos 2.000 anos atrás, ele encarnou aqui, porque foi a primeira vez. Então, toda vez que você encarna, é porque é a primeira vez naquele lugar que você está encarnando. A partir daí, da segunda vez em diante, se chama-se reencarnação, tá? Então, a encarnação é a primeira, a reencarnação é a segunda, a terceira, etc. Só que esse nome, essa palavra reencarnação, ela perdeu a sua forma reduplicativa, ou seja, o nome reencarnar significa uma reduplicação, não é? Porque, como eu acabei de explicar, é para quem encarnou mais de uma vez no mesmo lugar, tá? E ela, está aqui, ó, encarnação, o ato do espírito tomar a carne, e a reencarnação é a doutrina do fato. Então, a palavra reencarnação hoje, quando a gente se refere à reencarnação, não é nem a questão da reduplicação, não é? Ou seja, a volta do espírito em corpos diferentes em um mesmo local, tá certo? Porque já teve a primeira encarnação. Ela serve hoje para designar a doutrina, o conhecimento, não é? A história, a explicação, digamos assim, do que é o ato da encarnação, tá certo? Deixa eu minimizar aqui para ver aqui o que foi que. E Allan Kardec usa, né, esses dois termos indistintamente, ou seja, Kardec usa muito a encarnação em determinadas situações e usa também o termo reencarnação, tá? Reencarnação nos reinos inferiores. As plantas, elas reencarnam? Sim. Elas não pensam, não têm consciência de si, mas têm um princípio espiritual. Veja, a reencarnação, embora a gente, oficialmente, a gente deva usar esse termo para espíritos e não para princípios espirituais, mas ela também se encaixa, porque existe reencarnação no reino inferior. Um princípio espiritual mesmo, tá, que está no início da sua jornada e que está transitando no reino vegetal, nós falamos isso, inclusive, no módulo passado, quando nós falamos dos reinos inferiores, tá? Temos aí 4 ou 5 aulas falando sobre os reinos inferiores. Então, depois vocês verifiquem isso daí, tá? É, o princípio espiritual, ele começa a sua jornada de aprendizagem no reino mineral, nós falamos isso, tá? Depois ele transita para o reino vegetal. No reino vegetal, ele vai, entre aspas, reencarnar, eu vou usar, quando a gente se tratar de princípio espiritual, eu vou sempre usar entre aspas. Vocês entendam sempre que é entre aspas, porque reencarnação se aplica a espíritos e não a princípios espirituais, tá? Mas, para explicar como esses princípios espirituais também têm o processo de assumir o controle de uma matéria e sair dele, ou seja, é um ato de reencarnação, entre aspas. Então, o princípio espiritual, algumas pessoas dizem, né, eu já vi algumas pessoas dizendo que nas plantas não existe isso, mas tem que existir. O princípio espiritual ele tem que transitar em todas as classes de vegetais, não é? Até ele atingir a classe mais evoluída dos vegetais, para só então ele passar para o reino animal. Então, se ele transita, não é, dentre a classe do reino vegetal, ele reencarna, tá?
Então, existe também nas plantas. Nos animais também é a mesma coisa. Quando o princípio espiritual sai do mineral, vai para o vegetal e entra no reino animal, ele começa a transitar dentro das várias classes de animais, dos, dos seres unicelulares, né? Depois dos seres invertebrados, depois dos seres vertebrados, depois passando pelos peixes, depois passando pelos anfíbios, pelos répteis, né? Passando pelos mamíferos, até ele chegar nas classes superiores do reino animal, no caso, os símios, tá? Que são os macacos, e depois de aprender tudo no reino animal, ele é transformado, vamos dizer assim, né? Eu vou usar essa palavra, transformado em espírito no plano espiritual, tá? Quem faz essa transformação são espíritos superiores que são especializados nesse processo. A gente não sabe como isso é feito, né? Eu já comentei isso aqui várias vezes, desde que a gente toca nesse assunto, eu sempre faço questão de deixar bem claro. Nós ainda não sabemos como é que os espíritos superiores transformam um princípio espiritual em espírito, não sabemos. Mas sabemos que eles fazem isso, tá? Então, no reino animal, o princípio espiritual ou inteligente, ele também reencarna, tá? Então, eles, mesmo não tendo consciência de si, há o princípio inteligente e a individualidade. E tem aqui uma pergunta, não é, do Livro dos Espíritos, a pergunta 597 a 597A. A distância entre a alma dos animais e do homem é a mesma? Deixa eu tentar reduzir aqui, pessoal, porque fica ruim para vocês. Pronto. É a mesma que a distância entre a alma do homem e Deus. Então, os espíritos estão dizendo aqui que a distância da gente como espírito para Deus é enorme, a gente sabe disso. E a distância do animal para a gente é a mesma distância da gente para Deus. Então, veja como eles estão distantes ainda de se tornarem espíritos, tá? Deixa eu voltar novamente aqui. Reencarnação em outros mundos, perispírito. Podemos encarnar em outros mundos, não é? É, alguns de nós, possivelmente, não começou a sua jornada evolutiva aqui na Terra. Talvez nós já tenhamos vindo de um mundo ainda diferente da Terra, talvez até mais atrasado do que a Terra, e hoje estamos aqui. Mas a maioria de nós que estamos aqui na Terra, começamos as primeiras encarnações, né? A primeira encarnação e as reencarnações subsequentes, começamos aqui no nosso planeta Terra, tá certo? Mas podemos quando a gente evoluir aqui na Terra o necessário, o suficiente, não é? Ou seja, quando a gente não tiver mais o que aprender aqui no planeta Terra, e a gente já tiver evoluído, logicamente, a gente vai reencarnar num mundo superior, em grau evolutivo, ao nosso planeta Terra. Então, com certeza, podemos encarnar em outros mundos. Ao encarnar em outros mundos, o espírito forma o seu perispírito com os fluidos desse mundo. Então, veja, o espírito vamos entrar num detalhe que é importantíssimo, tá? É importante que vocês prestem atenção nisso aí. Algumas pessoas, quando a gente pergunta o que é a alma, as pessoas respondem: a alma é um espírito encarnado. Isso não está errado, não. Mas existe um conceito real do que é a alma. A alma, a gente pode dizer que é a essência divina, a essência espiritual de que todos nós somos feitos. Quando a gente diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a gente está se referindo a esse foco de energia, né, que as pessoas chamam comumente de espírito, que também não está errado, mas que, na verdade, aquilo dali é que é a alma, o foco de energia, a essência divina se chama alma. Essa alma ou essência divina, ela forma em torno dela uma camada, digamos assim, eletromagnética, que se chama perispírito. Então, quando a alma está revestida de seu perispírito, ela é chamada de espírito. Então, toda vez que a gente falar de espírito, se a gente não estiver falando do modo generalizado, não é tratando tudo como se fosse uma coisa só, e se a gente for detalhar, a gente precisa entender que o espírito é a alma com o perispírito envolto, tá? Por isso que ele é chamado de espírito, tá certo? E o perispírito tem esse nome porque é uma camada que envolve o espírito, tá? Então veja que tem esse detalhe que às vezes complica um pouquinho. Então, repetindo, nós somos alma, essência divina, revestidas de um perispírito. E quando essa alma está revestida de perispírito, ela é chamada de espírito, tá? Então, não está errado a gente dizer que nós somos espíritos, está completamente certo. Mas, didaticamente falando, a gente tem que usar essa explicação que eu acabei de dar para vocês.
tá certo? Então, ao encarnar, todas as vezes que a gente vai encarnar num planeta novo, ou seja, a primeira vez que a gente encarnou aqui na Terra, a gente, a alma se revestiu de um perispírito. E esse perispírito, ele é formado com o fluido cósmico universal que envolve o planeta Terra. Então, a gente formou o perispírito da gente, desses fluidos que envolvem o planeta, tá? Então, a gente está reencarnando aqui na Terra. Se amanhã a gente for reencarnar no planeta Júpiter, por exemplo, a gente vai, a alma, ou seja, o núcleo, o centro, de energia, que é a alma, esse foco energético, ele vai abandonar o perispírito que ele formou aqui na Terra, vai se deslocar até Júpiter, né, nesse exemplo que eu estou dando aqui, e lá em Júpiter ele vai absorver o fluido cósmico universal que envolve o planeta Júpiter e vai formar um perispírito novo. Então, o perispírito é sempre formado do fluido cósmico universal que envolve cada mundo, cada planeta, tá certo? Para vocês entenderem. Conforme o grau de evolução dos mundos, os fluidos serão mais ou menos eterizados do que os da Terra. Então, o perispírito da gente aqui é muito mais grosseiro do perispírito dos habitantes de Júpiter, tá? Porque Júpiter é um planeta mais evoluído. Segundo informações de Allan Kardec, Júpiter, aqui do nosso sistema solar, é o planeta mais evoluído que existe, tá? Segundo informações de Allan Kardec lá na Revista Espírita. Na pergunta 186 e 186A do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem: há mundos tão evoluídos que o perispírito torna-se tão eterizado que para nós parece não existir. É o caso lá dos habitantes lá de Júpiter. Para vocês terem uma ideia, o corpo físico, presta atenção, não estou falando de perispírito, não, estou falando de corpo físico. Segundo as informações dos espíritos, o corpo físico dos habitantes de Júpiter é igual ao perispírito da gente, para você ver como eles são evoluídos. Então, e se o corpo deles, físico, tem as mesmas características, não é? Do nosso perispírito, imagine o perispírito deles como não é eterizado, como não quase que você não consegue ver o perispírito deles, de tão evoluído que eles são. Tá? Esse exemplo aqui é só para ilustrar e vocês entenderem. Há que se considerar sempre a existência dos dois princípios, o material e o espiritual, tá certo? Continuando. Objetivo da reencarnação: expiação, prova, missão, cooperação na obra do Criador e ajudar a desenvolver, eu vou minimizar aqui, ajudar a desenvolver a inteligência. Deixa eu maximizar aqui um pouquinho, tá? Então, o que é uma expiação? É sofrer o que fez os outros sofrerem. A expiação, ela normalmente acontece depois de uma prova. Por exemplo, você, quando reencarna, é feita uma programação, né, do que você vai viver de acordo com as ações que você fez no passado. Então, os seus orientadores espirituais, eles vão elaborar, traçar um planejamento reencarnatório para você cumprir aquilo dali. Quando você não cumpre, e além de não cumprir, você ainda permanece, incide nos mesmos erros, então nas próximas encarnações você não vai ser uma prova, vai ser uma expiação. A expiação é muito mais dura, é muito mais rigorosa, é muito mais difícil do que a aprovação, tá? Então, a expiação é o que a doutrina católica chamaria de castigo, embora a gente saiba no Espiritismo que Deus não está castigando ninguém. Tudo isso que a gente está passando é fruto da colheita daquilo que nós estamos plantando, tá? A lei de causa e efeito é isso. Você pode plantar o que você quiser, agora tudo aquilo que você plantar, você vai ter que colher, tá? Então, a prova sofre-se para evoluir e não somente para resgatar. E tem pessoas que acham que a gente está aqui só para pagar dívida, não é? A gente está pagando dívida por opção. Mas o principal objetivo, né, da reencarnação é a evolução, tá certo? E tudo na vida tem que passar por dificuldades, né, por problemas, atravessar. Você vê quantos séculos são necessários para que o carvão, que é carbono puro, se transforme em um diamante, não é? Você vê que na vida sempre tem que existir o sacrifício, o esforço, não é? E até mesmo a destruição da matéria para que a essência evolua. Para uma árvore dessa frondosa, não é, frutífera, ela
se tornar deslumbrante dessa forma, primeiro você pega uma semente e joga ela num buraco dentro de uma terra, né, cobre ela de terra, e ela vai passar um período ali enterrada ali para poder brotar, não é, desabrochar e formar aquela árvore. Então, tudo na vida da matéria tem que passar por esse sofrimento, né, por essas dificuldades, tá certo? A missão. Há as particulares e as de cunho humanístico. Então, por exemplo, nós, além de estarmos reencarnados aqui, ou por provação ou por expiação, ao mesmo tempo, nós também estamos numa missão. Qual é a missão? Isso varia de pessoa para pessoa. A gente tem uma missão que é um compromisso com os nossos amigos, com os nossos familiares, com o meio onde a gente reencarnou e está vivendo, com a sociedade daquele lugar, né, com compromisso profissional. Tudo isso é uma missão de nos sairmos bem. Então, toda reencarnação, ela pode ser prova ou expiação e missão, tá? Então, estão sempre interligados. Ou é missão e prova, ou é missão e expiação. Também tem o objetivo de cooperar na obra do Criador, através do trabalho, da produção. Nós somos colaboradores, né, do projeto de Deus, né? Deus nos coloca aqui com essa finalidade também. Então, a reencarnação também tem esse objetivo. E também ajudar a desenvolver a inteligência. Por quê? Porque o progresso exige as pesquisas científicas. Então, veja, se a gente for pegar a história da humanidade, né, veja as dificuldades que nós tínhamos nas épocas primitivas e com o avanço da ciência, das pesquisas, da tecnologia, né? Por exemplo, antes nós sofríamos, não é, vamos supor lá, com a pneumonia, né? Mas aí o homem conseguiu descobrir uma forma de curar a pneumonia, de curar a tuberculose, né? Tantas enfermidades que dizimava tantas pessoas e o homem através da ciência, da pesquisa, ou seja, o sofrimento, né, que aquela enfermidade causava proporcionou ao homem a estudar, a pesquisar, para transformar a vida dele para melhor, não é? Antes nós vivíamos morando em cavernas, não é? Ou em palafitas, no campo aberto. Hoje nós moramos em residências mais seguras das intempéries, etc. Então, todas essas dificuldades que nós passamos aqui no planeta é para instigar, né, para estimular o nosso progresso, para a gente desenvolver a nossa inteligência e criar mecanismos e situações para que a gente evolua, para a gente desenvolva a nossa inteligência, tá? A diferença entre reencarnação e paligenesia, para quem não conhece, a gente ouve muitas pessoas falarem tanto em reencarnação como paligenesia. Tá? A paligenesia é um termo grego, tá certo? Que mais ou menos tem o mesmo significado da reencarnação. Só que, em linhas gerais, a paligenesia é um termo mais amplo, de palin, novamente, não é? E genesia é nascer, tá certo? Por exemplo, quando eu me referi aos princípios espirituais, eu poderia encaixar para distinguir que eles sofrem a paligenesia, no lugar de eu falar de reencarnação, porque a reencarnação se aplica mais aos seres orgânicos e ao homem, tá certo? Então, essa é a distinção. Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem: no universo, na vida, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou como átomo, ou seja, o princípio espiritual começou como átomo, não é? Depois transitou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até se tornar espírito e passar a encarnar em corpos humanos, tá? Continuando. Eu vou deixar assim, tá, reduzido, para eu não ter que estar mexendo todas as vezes. Existem algumas provas, né, científicas, inclusive, não é pelo espiritismo, de reencarnação. A gente tem o doutor Barnigi, né, que é um indiano que vive lá nos Estados Unidos e já pesquisou vários e vários casos de sugestivos de reencarnação. Esse doutor Ian Stevenson, que é um médico americano, que é diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Então, ele pegou, usando um método científico, mais de 2.000 casos. Tá? Então, por exemplo, ele pegava uma pessoa que dizia que já teve uma existência em tal lugar. Aí ele ia analisar aquilo dali. Às vezes até crianças mesmo que diziam que se lembravam de existências passadas e começavam a dar para eles fatos, não é, do que elas se lembravam das reencarnações passadas. Então, o doutor Stevenson, ele ia pesquisar aquilo dali. Então, dada a informação de rememoração, ele procurava checar em cartórios, em jornais, com pessoas próximas, e muitas dessas coisas narradas
por essas pessoas que nunca tiveram, por exemplo, um americano, uma criança americana de 10, 12 anos de idade dizia que sonhava constantemente que tinha sido fulano de tal vivendo lá na Índia. Então, ele ia para esse local lá na Índia, tá? Achava a cidade, levava a pessoa, o garoto, e o garoto ia dando as informações. Olha, eu morei nessa cidade, nesse bairro, nessa rua tem isso. E veja, o garoto nunca teve lá, mas ele lembrava de tudo. Então, o doutor Stevenson ia pesquisando e ele constatava que aquelas informações que o garoto estava dando eram reais. Então, tudo leva a crer que a única explicação que pode para acontecer isso é que esse garoto teve realmente uma encarnação anterior lá naquele lugar e que hoje está se recordando, tá? Só que isso não acontece com a maioria das pessoas. A maioria de nós não nos lembramos de reencarnações passadas. E isso daí é um benefício que Deus nos dá para que a gente não se lembre hoje de coisas horríveis e terríveis que a gente fez no passado, inclusive até contra os nossos amigos, contra nossos familiares, e que iria dificultar o nosso processo de reconciliação com eles. Já pensou você se lembrar que seu irmão, não é? Você foi o assassino do seu irmão, que você prejudicou, torturou o seu irmão, ou vice-versa, seria muito difícil haver uma aproximação entre os dois. Mas a gente percebe que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de relacionamento com alguns membros das nossas famílias, não é? E a gente não sabe a explicação, às vezes a gente não tem paciência, antipatiza, enfim. Isso são resquícios ainda de processos, de problemas ocorridos entre essas duas pessoas. Então, a gente não recorda, mas a gente sente aquele impulso, aquela tendência. Se a gente recordasse o motivo, a gente dificilmente iria se reconciliar com ele. Então, o esquecimento temporário é muito mais um benefício, muito mais um benefício. Aliás, só é um benefício, tá? Que algumas pessoas dizem, mas por que a gente não lembra? A gente não lembra por causa dessas questões. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não é? Jesus falou. Entrar várias vezes em corpos diferentes, transformar-se, tornar-se outra criatura mais evangelizada. Então, quando Jesus disse, aquele que não nascer de novo, né, da água e do Espírito, não pode ver o reino do céu. Jesus estava falando, não é, assim, de uma forma, através de parábola, da reencarnação, certo? Então, como eu falei, existem muitas passagens, tanto no Novo como no Antigo Testamento do cristianismo, né? A reencarnação, até o Concílio de Nicéia, que foi no ano de 325 depois de Jesus, até esta data a reencarnação era adotada pelos cristãos, para você ver. Constantino, não é, que era o imperador romano, ele ficou com a consciência pesada porque ele não queria abandonar, né, o povo romano, que tinha outras culturas, etc., que tinha outras filosofias, e aí com a consciência pesada ele passou a condenar a reencarnação, né, que fazia parte dos dogmas do cristianismo. Até que, em 543 depois de Cristo, né, no quinto concílio ecumênico de Constantinopla, o imperador Justiniano retirou a reencarnação do cristianismo. Então, a partir daí, veio o catolicismo, o protestantismo que sucedeu o catolicismo, e eles não usam a reencarnação. Então, para eles não existe a reencarnação, e é o que permanece até hoje nessas doutrinas católicas e evangélica, que é uma doutrina dissidente do catolicismo, né? Princípio fundamental da reencarnação. Deixa eu maximizar aqui para ver. Sem o princípio da reencarnação, não conseguimos explicar as situações anômalas da sociedade. Por exemplo, por que uns são ricos e outros pobres? Por que é que Deus criou? Se a reencarnação não existe, ou seja, se Deus cria a alma no momento que cria o corpo, segundo a doutrina católica, a doutrina evangélica e outras doutrinas aí mais ortodoxas, então se Deus cria a alma no momento do corpo, Deus é quem está definindo o destino daquela alma, concorda comigo? Por quê? Qual é o critério que ele utilizou para dizer, ó, tu vai ser rico e tu vai ser pobre? Qual é o critério? A única resposta que você vai encontrar através dos representantes dessas doutrinas ortodoxas é que é a vontade de Deus, a gente não pode questionar. Por que não pode questionar? Porque se Deus é meu pai, é seu pai, né, por que que ele me trata diferente de você? Qual o critério que Deus escolheu para me considerar diferente de você e vice-versa? Não é verdade? Porque uns são doentes e outros são? Porque tem pessoas que já nascem com enfermidades congênitas e outros não. Porque uns são inteligentes e outros não. Então, veja, essas diferenças, né, a gente pergunta,
qual é o critério que Deus utiliza. Porque a gente que é pai, a gente não diferencia um filho do outro, a gente ama os filhos da mesma forma. O que a gente dá para um, dá para o outro. Então, veja, se a gente não faz essa diferenciação com os nossos filhos, nós que somos imperfeitos, por que que Deus é perfeito e ia fazer? Então, não tem sentido você acreditar, que não existe a reencarnação, porque só a reencarnação explica essas diferenças, né? Quando você inclui a reencarnação nessas questões que eu acabei de fazer, vocês vão entender que Deus é bom e justo. A gente está passando por caminhos que a gente escolheu no passado, tá certo? E não que foi determinado por Deus. Então, conclusão: tal como Deus, se a reencarnação não existisse, teríamos de criá-la, porque senão a gente não tem como compreender a justiça de Deus. Este princípio nos dá condições de compreender as dificuldades que cercam este mundo de provas e expiações. Então, meus irmãos, a gente chega aqui no final dessa aula, tá? A próxima aula nós vamos falar de possíveis provas, não é, da existência da reencarnação, tá? E aí a gente encerra esse assunto de reencarnação, tá certo? Aqui eu deixo sempre aqui o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato comigo, seja por que motivo for, até para ouvir uma explicação, ou tirar uma dúvida, ou até se quiserem desabafar alguma coisa, alguma dificuldade que estejam passando, enfim. E aqui eu sempre deixo também o endereço de um blogzinho que nós temos, né, onde, vez por outra, nós estamos publicando matérias sobre mediunidade, reencarnação, criogenia, matérias de cunho científicos que interessam também, que se relacionam com a doutrina espírita, tá? Então, vocês podem frequentar, podem acessar lá o blog, se vocês quiserem, e se quiserem entrar em contato com a gente, está aqui o e-mail disponível para vocês. Então, encerramos aqui mais essa aula. Na próxima semana, nós estaremos publicando mais uma aula, né, dos fundamentos básicos. Lembrando que estamos já no fim desse volume 2, tá? Terminando o volume 2, entraremos no estudo básico, volume 3, que são assuntos mais aprofundados ainda, né? Porque é uma sequência. O volume um tem um nível de aprofundamento, o 2 um nível maior, e o terceiro é o maior. Terminando o volume 3, quem está acompanhando desde o início, né, quando concluir o volume 3 já pode-se considerar que estudou o Espiritismo na sua forma básica, né? Já tem um conhecimento da doutrina espírita, tá? Então, muita paz para todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre.